Olá, pessoal. Boa noite. O conteúdo que eu pensei em expor na tentativa de contribuir de alguma maneira é a respeito do Evangelho no Lar. Uma lição que eu estudei na época do ESD, que é um estudo sistematizado da doutrina, que segue um roteiro de 3 livros. Numa das lições ele trata da lei da adoração a Deus e nesse momento ele fala muito enfaticamente do Evangelho. Então eu gostaria de tratar desse assunto no quesito importância, como fazer, o que pode e o que não pode, ou melhor dizendo, o que deve e o que não deve. Então vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Também fala em algumas outras citações, por exemplo, de uma passagem, uma fala de Jesus, escrita em Mateus, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, também na doutrina espírita, a gente sabe que o lar e as famílias é o primeiro núcleo, né, da sociedade, o primeiro local onde a gente precisa colocar em prática todas as lições que a gente aprende, estuda. Além disso, o magnetismo gerado pela oração feita por 2 ou mais pessoas, e aí nesse caso é importante ressaltar que nem sempre é necessário que sejam encarnados. Em muitos lares, as famílias não têm dentro de todos os membros a mesma convicção, a mesma religião. Então, às vezes, você vai se questionar, mas só eu sou espírita na minha casa, e aí eu vou fazer o evangelho sozinho, então se eu estiver sozinho, Jesus não vai estar comigo, a oração não vai ter a mesma potência, o magnetismo. E a gente não pode se esquecer que a gente está sempre rodeado de irmãos desencarnados. Eles também oram, eles também participam dessas reuniões e também vibram, às vezes, na mesma vibração de adoração e de amor que a gente vai desenvolver aí nesse culto, né? No Evangelho no Lar. É muito importante para manutenção da energia, do equilíbrio. Eu já ouvi de muitos médiums que conseguem ver, inclusive relatos em alguns livros, que se todo mundo pudesse ver a energia que é emanada, a luz que é emanada dos lares onde é praticado o evangelho, todos fariam, porque é uma coisa maravilhosa. No nosso vocabulário, uma descrição possível, né? Maravilhosa. Acredito que seja muito mais do que maravilhoso. Eu também não vejo, viu? Mas confio e acredito nos livros que citam isso e nos colegas que também relatam essa questão. Então vamos lá, o que é importante? Por que fazer o evangelho no lar? Por tudo isso que eu já disse, né? É um momento de estudo, de integração, de oração em grupo, de exercício dentro da família, purificação do lar, magnetização, todas essas coisas. A importância, né? Os livros que devem ser utilizados. O Evangelho segundo o Espiritismo é o primeiro deles, sem dúvida nenhuma. Tem muitos outros que podem ser usados, os livros do Emmanuel, Fonte Viva, toda essa série. E quando a gente tem criança pequena, Pão Nosso também é da série do Fonte Viva. E quando a gente tem criança em casa, vou ler o evangelho, é muito monótono, eles não prestam atenção, eles não entendem. Tem 2 aspectos importantes. O primeiro é que eles são espíritos velhos. Então, de alguma forma, talvez não na linguagem verbal, mas de alguma forma o espírito deles capta.
Agora é monótono, a criança não tem paciência para aquela leitura, são palavras muito complicadas. Se tem criança, para integrar a família, eu passei por isso, tá? Quando os meus eram pequenos, eu usava livros comprados em livrarias espíritas com historinhas de fundo moral. Então, são historinhas assim que a gente consegue encaixar no universo da criança para ela entender melhor e poder participar e se interessar por aquele momento, não associar o momento do evangelho a uma coisa chata, ai que saco, vou ter que ir lá fazer o evangelho. Não, fazer daquilo um momento interessante também para a criança desde pequena querer participar. E à medida que eles forem crescendo, ou à medida que os seus familiares forem se envolvendo mais, aí dá para partir para leituras mais complexas, estudos que vão demandar um pouco mais de debate e discussão. Então, esses livros eles servem para estudo nesse momento, né? O tempo de duração varia justamente desse contexto, então se tem criança é mais difícil estender e nem é necessário que seja uma coisa muito longa. Então ele pode variar de 15 minutos até 1 hora, mas 1 hora extrapolando assim, não precisa ser uma coisa muito longa. Quando são só adultos, normalmente em meia hora, 20 minutos já está tudo lido, conversado e resolvido, certo? Uma coisa muito importante, o evangelho, o momento do evangelho não é um momento de manifestação mediúnica. Não é uma reunião mediúnica, é um grupo de estudos. Como a gente faz os estudos, a primeira parte, onde a gente lê, discute, conversa, troca informações, esse é o intuito. É um estudo bem íntimo de conversar com as pessoas próximas, e não é um momento de manifestação dos espíritos, não é uma reunião mediúnica, tá? A gente pode e deve colocar água para fluidificar no evangelho. Então, pode ser colocado uma garrafa, uma jarra, pode ser colocado um copo cada um, sem superstições. Então, a gente não precisa deixar a garrafa aberta, senão o fluido não entra. A água tem que estar em temperatura ambiente, nada disso. A gente pode crer que a espiritualidade superior que vem nos amparar nesse momento sabe o que está fazendo, tem competência para essa fluidificação, então basta que a gente se concentre nas nossas vibrações e energias nesse momento, ok? Não é necessário aplicação de passe, como eu já disse, não é uma reunião mediúnica e nem é um momento de tratamento, é um momento de estudo. Então a gente se reúne em nome de Jesus. Existe uma série de roteiros que na verdade não necessariamente é uma coisa engessada, porque não é um ritual, né? É apenas uma reunião em nome de Jesus. Então é necessário que seja feita uma introdução através de vibração, uma oração inicial. Aí a gente faz a leitura que foi escolhida, a gente discute, debate com quem tiver. Aí nesse momento eu volto lá na parte onde eu disse que se você estiver sozinho, esse momento da leitura é importante que seja feito em voz alta, porque tem alguns irmãos que estarão em busca de esclarecimento e talvez eles não saibam que eles encarnaram, então eles ainda acham que escuta, né, com os ouvidos materiais. E aí se a gente lê, talvez só em pensamento ele não consiga entender ou se conectar com aquilo. Então é importante que seja lido em voz alta e mesmo que você esteja sozinho, faça um breve comentário, uma explicação, diga o que você entendeu também em voz alta, tá? Bom, nessa sequência, feita a leitura, feito o comentário, a gente vai fazer vibrações de amor, de paz, de luz, vai mentalizar a cura para todas as pessoas. A gente pode ter um caderninho onde a gente escreve o nome dos encarnados e desencarnados para quem a gente está dedicando
essa vibração também. A gente pode mentalizar a purificação e a limpeza do nosso lar, da nossa casa. E também nesse momento a gente pede a legião de médicos espirituais que porventura estiverem nos acompanhando para fluidificar as nossas águas, né? E finaliza com uma prece, uma breve oração, um Pai Nosso. No próprio Evangelho, no livro do Evangelho, tem uma coletânea de preces lá no final do livro. Tem preces indicadas para início e término do culto no lar. Tem outras preces diversas que podem ser utilizadas. A gente sabe que no Espiritismo não precisa ser uma coisa mecânica, né? Então é essa vibração do coração. É importante também dizer que a gente deve fazer o evangelho com dia e hora marcada, semanalmente, porque os espíritos têm muito trabalho e eles vêm nos assistir nesse momento. Então, é importante que eles saibam quando a gente estará reunido para isso, e também é importante que a gente respeite esse horário em respeito à espiritualidade que está trabalhando. Então a gente marca um horário, um dia da semana, e isso se repete. A gente marca mentalmente com a espiritualidade. Então, muito obrigada pelo encontro de hoje. A semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, a gente se encontra novamente. E a gente deve seguir isso. Se a gente não puder fazer por algum motivo maior, sei lá, um compromisso inadiável, uma doença, alguma coisa assim, a gente desmarca mentalmente com essa equipe. E se a gente tiver visita em casa, não tem problema nenhum. A gente pode convidar a visita para participar do evangelho. Faça uma coisa breve, faça uma leitura que a pessoa possa entender e ele pode participar. Então, basicamente era isso que eu queria dizer, ok? Muito obrigada, eu espero que essas explicações possam ter ajudado um pouquinho. E vamos praticar o evangelho no lar, é muito importante. Certo? Um beijo, saudade de todos.